Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Vamos pegar aqui mais uma porção do Sermão do Monte. Nós temos falado aqui ultimamente a respeito dessa mensagem de Cristo. Estamos pregando algumas mensagens baseadas nos evangelhos. E então hoje nós vamos falar aqui sobre esse texto tão interessante e às vezes, muitas vezes, melhor dizendo, é mal compreendido pelas pessoas, mas traz lições preciosas para nós. Então vamos lá, vamos ler para a gente compreender melhor o que o Senhor quis dizer para nós através dessas palavras. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos nos deter nessa primeira coisa que Jesus falou no versículo 19, quando ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Vamos procurar compreender o que significa isso aqui. Ele dá uma ordem expressa, uma ordem no sentido negativo. Não acumuleis. Então o que significa isso que Jesus está dizendo? Ele está explicando aqui para os seus discípulos a respeito da atitude de não fazer com que tesouros sejam acumulados no seu coração. Não acumular coisas no seu coração que venham tirar Deus do seu trono. O trono de Deus que deve estar no nosso coração. Nós não devemos colocar outras coisas no lugar de Deus. Ou seja, não acumular tesouros sobre a terra. Deixa eu falar sobre essa questão de tesouros no primeiro aspecto aqui que eu creio que foi o que Jesus mais quis enfatizar, que é o sentido de bens materiais, de riquezas. Eu vou ser mais específico aqui porque aí a gente compreende melhor. Embora tesouros não signifique só isso, dinheiro, mas Jesus também está se referindo a isso. Então quando ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, ele está aqui chamando a atenção dos discípulos para não cair num erro comum das pessoas, da humanidade, que é geralmente estar focado nas coisas materiais, nas coisas deste mundo e esquecer as coisas espirituais. Então como é que as pessoas geralmente vivem hoje? E isso é um perigo que até os discípulos de Cristo correm o risco de cair. Essa mensagem aqui ele estava falando para os discípulos, não era para as pessoas que não o conheciam. Então muitas vezes as pessoas no mundo, e até mesmo pessoas que se dizem cristãos, elas estão vivendo as suas vidas em função de acumular tesouros, acumular riquezas, acumular bens materiais, acumular posses, acumular tudo aquilo que o dinheiro pode adquirir, acumular dinheiro, ter mais e mais. Muitas vezes as pessoas só pensam em ter e ter o máximo que elas puderem. Elas vivem muitas vezes em função de acumular essas coisas, de acumular dinheiro e tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar. O sistema capitalista ele impulsiona as pessoas para isso. E hoje em dia isso é tão comum que geralmente quase todas as pessoas vivem em função disso. Geralmente as pessoas vivem em função de ter dinheiro, de ter posses, de ter bens, de ter tesouros terrenos, de acumular muitas coisas, de ter propriedade, de ter carros, de ter muito dinheiro na conta, de viver de maneira abastarda nesse mundo. Então com certeza Jesus estava falando sobre isso também. E isso é um perigo muito grande para os discípulos de Cristo. Viver para acumular tesouros sobre a terra.
Alguém pode chegar a pensar, mas é errado ter dinheiro, é errado ter bens. Não, Jesus não está criticando aqui o fato de você ter dinheiro e ter bens materiais, porque todos nós precisamos ter essas coisas. O que Jesus está criticando aqui é o ato de acumular. E o que significa isso? Acumular é você procurar ter mais do que você precisa. Quando alguém está acumulando uma coisa, quer dizer o quê? Que ela está juntando muita coisa. Ela está juntando muitas coisas e está fazendo reservas e está colocando na sua vida mais e mais coisas. Isso é acumular. É quando você tem algo, mas você não quer simplesmente aquilo. Você quer ter cada vez mais. Você quer multiplicar o que você tem. Isso é um acúmulo. É isso que Jesus estava chamando a atenção aqui. Porque não é errado ter. O errado é quando a pessoa tem no coração o desejo de acumular cada vez mais, de ter cada vez mais sem necessidade. O problema é quando acontece isso, o desejo de acumular. Todos nós, irmãos, nós temos necessidades, temos coisas que nós precisamos. E Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe do que a gente precisa. E não é pecado buscar suprir as nossas necessidades e da nossa família. Mas eu vejo que o problema que Jesus está condenando aqui é quando nós nos preocupamos não apenas em suprir as necessidades nossas e dos nossos familiares, mas quando nós nos preocupamos em ter além daquilo que a gente precisa, por status ou por simples prazer material, ou por vaidade, ou por ganância, ou por avareza. Esse é que é o problema. É tanto que eu vou ler aqui alguns outros versículos para vocês, para poder clarear essa ideia um pouco mais, a respeito da questão dos bens materiais na vida do cristão. Eu vou ler aqui Lucas, Lucas capítulo 3, versículo 11, quando é relatado a respeito da pregação de João Batista. Lucas 3,10, eu vou ler aqui. Depois da pregação de João Batista, aí diz o seguinte: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes. Olha o que João Batista responde para as multidões. Perguntaram o que tinham que fazer. Aí ele dá esse conselho, que reflete muito o que Jesus falou. Isso aqui é para poder clarear mais na nossa mente o que Jesus quis dizer. Ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Olha só que conselho que João Batista dá para as pessoas. Se você tem 2 túnicas, você só precisa de uma. Dê a outra para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, se você tem mais do que você precisa para comer, dê para outra pessoa, porque tem muita gente que não tem nada o que comer. Da mesma maneira, você pode pegar isso aqui para roupa, para qualquer outra necessidade material que alguém tenha. Então isso aqui reflete de maneira muito prática o que Jesus quis ensinar. A prática de não acumular. Quando é que você não acumula? É quando você sabe que tem mais do que você precisa, além das suas necessidades, mas você vê alguém que não tem nem o necessário para viver, e aí você, movido por compaixão, você reparte com aquele que não tem algo que está lhe sobrando. É isso que Jesus está ensinando aqui. O não acumular é isso. Você repartir com outras pessoas aquilo que você tem condições de dar. É tanto que está registrado, não ficou registrado em Mateus, mas falando do mesmo assunto de bens materiais, lá em Lucas 12:33, Lucas registrou uma coisa que Jesus disse. Nesse mesmo contexto aqui, falando essas mesmas coisas, mas Lucas registrou isso aqui, Lucas 12:33. Vendei
os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nessa frase que Lucas registrou, mas Mateus não, Jesus aqui é mais específico ainda. Ele diz: vendei os vossos bens e dai esmola. Ou seja, qual é o contrário de acumular? É se desfazer do que você tem para ajudar outras pessoas que não têm. Jesus não está falando aqui de você pegar e vender tudo que você tem e dar para os outros. Ele está falando de você se desfazer daquilo que está lhe sobrando, daquilo que você tem condições de se desfazer para ajudar outras pessoas que não têm nem o necessário. E então, quando você age assim, você não está acumulando, você está repartindo com aqueles que não têm. É o que a igreja primitiva fez, irmãos, no início da igreja. O que foi que os irmãos fizeram? E não precisou nem ninguém ordenar nada para eles que fizessem isso. Eles, cheios do Espírito Santo, vendiam seus bens e propriedades e repartiam o dinheiro entre aqueles que não tinham condições, aqueles que tinham necessidades no meio da igreja. Então eles fizeram isso por quê? Porque eles estavam cheios do amor de Deus. Então a vontade deles não era acumular bens nessa terra, mas pegar aquilo que eles tinham, que eles não tinham necessidade, e vender e repartir entre as outras pessoas. Era isso que eles estavam praticando. Nós vemos também, eu vou ler aqui para finalizar esse ponto, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, aqui é uma ordenança de Paulo, né? 1 Timóteo 6. Ele dando conselho aos ricos, ele diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Falando daqueles que tinham posses, que tinham condições de ajudar os outros. Que sejam generosos, prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Esses tesouros que ele está falando aqui, é tesouros terrenos? Não. Tesouros celestiais. Ele está mandando se desfazer do que é terreno para ter um tesouro celestial, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, qual é o conselho de Paulo também para quem tem condições? Repartir com outras pessoas, doar, se desfazer. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, porque isso aqui é o contrário, é totalmente o inverso do que tem sido ensinado para as pessoas hoje nas igrejas, do que tem sido pregado para as pessoas. A pregação hoje, para muita gente, é o quê? O sinal da bênção de Deus na vida de vocês é ter muitas coisas. Então vocês têm que procurar ser ricos. Deus quer que vocês sejam ricos. Deus quer que vocês tenham em abastança, tenham muitas coisas. Esse é o sinal da bênção de Deus nas suas vidas. Então as pessoas estão cada vez mais preocupadas em acumular, acumular e acumular. E ninguém está preocupado em repartir. Ninguém está preocupado em se desfazer de alguma coisa que tenha, que não precisa. Porque a pregação hoje é incentivando as pessoas a acumularem, dizendo que isso é um sinal da bênção de Deus. E essa pregação é totalmente o contrário do que Jesus disse. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O mundo hoje, irmãos, vive uma grande desigualdade social. Por que tem tanta gente sofrendo no mundo hoje? Por causa das pessoas gananciosas e avarentas. Eu não sei a estatística correta para poder passar para vocês aqui, mas uma pequena porcentagem da população, se não me engano, não chega nem
a 1% da população. Detém a grande maioria das riquezas do mundo. Está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Sendo que a grande maioria da população mundial não tem, acho que nem 5% das riquezas do mundo. Porque tão grande é a desigualdade, a injustiça. O Brasil aqui é um país muito desigual, cheio de injustiça social. Poucas pessoas têm muito e milhões de pessoas não têm quase nada. É exatamente esse tipo de pensamento que Jesus está combatendo aqui. E que Ele quer que os seus discípulos sejam diferentes. Ele não quer que esteja no nosso coração o desejo de acumular para si. Porque toda vez, irmãos, que alguém quer acumular para si, vai ficar faltando para outra pessoa. Porque os recursos do mundo são limitados. Não são ilimitados. É por isso que no mundo hoje, toda vez que alguém acumula, alguém está sendo oprimido. Alguém está sendo injustiçado. Alguém está ficando para trás. E aí as pessoas às vezes pensam assim: não, mas eu tenho direito de acumular, de ter o que eu quiser, porque eu trabalho, eu ralei para conseguir. Sim, direito realmente a pessoa tem. Nós temos direito de acumular, de ter o que a gente quiser. Se a gente quiser trabalhar e se esforçar para ficar rico, é direito? É, mas não é o correto, não é o mais nobre, não é o mais amoroso, não é o mais generoso. Acumular muito sem ter necessidade, enquanto outras pessoas não têm nem o necessário. Um cristão verdadeiro, ele não pode ter a sua consciência tranquila, sabendo que ele tem, às vezes, muitas coisas que ele nem precisa, sendo que tem gente do seu lado que não tem nem o que precisa. Às vezes tem pessoas hoje dentro das igrejas que tem várias roupas que ela nunca nem usou, ou então usou uma vez e não usa mais. Pessoas que têm dezenas de pares de sapato. Pessoas que querem acumular casas. Pessoas que querem ter muitos carros, muitos bens, muitas posses. Sendo que tem às vezes irmãos dentro da igreja que não tem nem o que comer. Não tem dinheiro para pagar nem as suas contas. E não são pessoas vagabundas e preguiçosas, não. São pessoas que estão muitas vezes ralando, se esforçando, tentando sobreviver, mas estão passando por dificuldade. Mas ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Muitas vezes um cristão prefere ter um carro de luxo importado, que ele nem precisa, sendo que ele poderia ter um carrinho popular. Vá nas igrejas ricas que você vai ver isso que eu estou falando. E sendo que tem irmãos que não tem nem um vale transporte para pagar um ônibus. Será que isso é amor? Será que isso é generosidade? Não, irmãos, isso é uma desigualdade absurda. É isso que Jesus está condenando aqui. Por isso que Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Que cilada? Cilada da ganância, da avareza. Nós deveríamos ter mais o sentimento que a igreja primitiva teve no início, de repartir com aqueles que não têm. Eu não estou querendo ensinar aqui de sustentar pessoas que são preguiçosas, porque Paulo também diz que quem não quer trabalhar, não coma. Preguiçoso realmente não deve ser ajudado, não. Gente que é vagabunda, que quer se escorar nos outros, que não quer fazer nada na vida. Eu estou falando de pessoas que são necessitadas, que realmente precisam de ajuda, que não são pessoas preguiçosas, então estão batalhando, mas estão sofrendo por causa das dificuldades da vida. Essas pessoas têm que ser ajudadas. Essas pessoas têm que ser acolhidas no meio da igreja. Só que isso não acontece. Por quê? Porque não se vive isso aqui nas igrejas hoje. As pessoas estão preocupadas muito mais em acumular tesouros sobre a terra, em viver regaladamente, em ter mais e mais. E aí Jesus diz assim, no versículo 20, mas, ou seja, fazendo o contraste, ajuntai para vós outros tesouros, onde? No céu. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então qual é o ensinamento de Jesus? Em vez de vocês quererem ajuntar tesouros na terra,
Procurem ajuntar tesouros no céu. Procurem ajuntar tesouros celestiais. O que significa ajuntar tesouros no céu, irmãos? Ajuntar tesouros no céu é nós vivermos essa vida que Deus nos deu, procurando glorificar o seu nome, vivendo para servir, vivendo para ajudar as outras pessoas. O tesouro no céu que ele fala aqui não é especificamente a salvação, embora a salvação seja um tesouro, mas os tesouros no céu que ele se refere aqui são os galardões, as recompensas que os cristãos vão receber. A palavra de Deus diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos dar conta de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Vamos dar conta das nossas obras. E em vários textos fala que nós vamos receber galardões, recompensas. Eu não sei exatamente que galardões e que recompensas são essas, mas alguns textos de Apocalipse e de outros livros dão a entender que se referem a posições de honra no céu, a responsabilidades no novos céus e na nova terra, a algum tipo de posição de autoridade maior no reino de Deus celestial, onde nós vamos ter uma nova vida, uma nova realidade lá, onde nós vamos fazer muitas coisas, viver em comunidade. E a Bíblia dá a entender que vai ter pessoas que vão ter posições maiores que outras, embora todo mundo vai estar no céu. Mas com certeza, quando a gente chegar no céu, vai ter muita gente que vai pensar assim: eu devia ter servido mais, eu devia ter me dedicado mais, porque eu poderia ter recebido tantos tesouros preciosos de Cristo, e eu cheguei aqui no céu e praticamente não tenho galardão nenhum, ou quase nada, porque não me empenhei no tanto que deveria. Então todo mundo vai estar desfrutando do céu, mas uns vão ter mais galardões que outros. É o que a Bíblia mostra. Então, como é que se ajunta tesouros no céu? Vivendo para a glória de Deus, procurando servir as pessoas, ajudar os outros, se doar do seu tempo, doar dos seus talentos, doar do que você tem, aconselhar, ensinar, servir, doar a sua vida pela causa do reino de Deus, pregar o Evangelho, viver o chamado que você tem, viver de acordo com os propósitos de Deus, cumprir a sua missão nessa terra, se dedicar ao avanço do reino de Deus, se dedicar à pregação do Evangelho, se dedicar a trabalhar para Cristo, a servir a Jesus, servir as outras pessoas. Quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente tira os nossos olhos do que é terreno e coloca os nossos olhos no que é espiritual, mais recompensa a gente vai acumulando. Jesus certa vez disse que até aquele que dá um copo de água para alguém não vai perder a sua recompensa. Então, cada coisa que a gente faz aqui, seja uma oração, ou uma palavra, ou seja uma atitude que a gente faz, qualquer coisa que a gente realiza, ou que a gente se envolve nesta vida relacionada ao reino de Deus e a servir e abençoar as pessoas, está sendo registrado no céu, e nós vamos ser recompensados e galardoados por isso. Então, cada vez que a gente se dedica às coisas celestiais, nós estamos ajuntando tesouros no céu. E se nós tivéssemos ideia do quanto esses tesouros são maravilhosos, a gente se dedicaria menos nesses tesouros terrenos e se dedicaria mais a acumular tesouros celestiais. O problema é que muitas vezes a gente não tem essa visão e não percebe o que a gente está perdendo, o que a gente está deixando de acumular no céu para nós, porque muitas vezes nós estamos preocupados em acumular tesouros sobre a terra. Deixa eu fazer uma observação aqui sobre outro ponto que eu falei sobre tesouros sobre a terra. Porque tesouros sobre a terra, irmãos, não é só dinheiro, como eu falei. Essa palavra não é só para quem tem posses, para quem é rico, ou para quem tem coisas sobrando. Tesouros é tudo aquilo que pode vir a se tornar uma preciosidade para você.
é algo que você está dando uma importância mais do que deveria. É algo que você está fazendo daquilo um tesouro, algo muito importante. Sendo que aquilo pode até ter alguma importância, mas não deveria ter tanta importância assim. Cada vez que a gente faz de algo ou de alguém algo muito importante, nós estamos acumulando tesouros sobre a terra. Cada vez que a gente se apega a coisas que não deveríamos nos apegar tanto, ou damos importância a coisas ou a pessoas que nós não deveríamos dar tanta importância, nós estamos acumulando tesouros sobre a terra. Tesouro se refere a tudo aquilo que é precioso para nós. Então, tesouro pode ser, às vezes, até uma outra pessoa. Por exemplo, nossos familiares são muito importantes para nós. Esposas, marido, filhos, pai, mãe. Mas eles não podem ter mais importância do que deveriam ter. Mas tem gente que às vezes dá muito mais importância à sua família do que a Deus, do que as coisas de Deus. Sempre Deus está em segundo plano, às vezes por causa de outra pessoa. Tem gente que ama o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, muito mais do que a Deus. Se dedica à sua família mais do que tudo. E a Deus não se dedica nada. Deus está sempre de lado. Então, há um exagero na importância de alguém, muitas vezes. Isso é acumular tesouros sobre a terra também. É colocar tesouros na sua vida que essas coisas não deveriam ter tanto espaço assim. Por isso que Jesus disse certa vez, que quem quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo. Deve deixar pai, mãe, filhos, casa, seja o que for, para seguir a Cristo. Ou seja, considerar essas coisas menos importantes do que Cristo. Quer ver outros exemplos? Pode ser um tesouro para nós, uma casa, um carro, coisas que a gente faz, coisas que a gente pratica, atividades da nossa vida, coisas que a gente se dedica a elas, que a gente gasta muito tempo nessas coisas. Isso pode ser os nossos tesouros. Cada um deve avaliar a si mesmo e parar para pensar se tem acumulado tesouros que não deveria acumular. Às vezes esses tesouros são muito sutis. Às vezes é um tempo que a gente gasta demais numa coisa que não deveria gastar. Às vezes são coisas que a gente quer ter que a gente não precisa ter. Às vezes são até mesmo coisas boas. Por exemplo, um ministério. Às vezes tem gente que faz do ministério o seu tesouro. Ou seja, aquele ministério se torna mais importante do que Deus. Ele ama mais o seu ministério do que Deus. Para ele importa muito mais ele se dar bem na igreja, ser uma pessoa de fama, de sucesso na igreja, do que a Deus. Tem gente que é assim. Então até uma coisa boa pode se tornar um tesouro que não deveria ser, ter uma importância que não deveria ter no coração. Tem muita gente que às vezes quer fama, quer status, quer sucesso. Irmãos, qualquer coisa neste mundo que passa a ter uma importância na nossa vida que não deveria ter, ou que passa a ter mais importância do que deveria ter, isso passa a ser um tesouro. A gente está acumulando um tesouro nessa terra. Porque todas essas coisas do mundo, todas essas coisas, fama, status, dinheiro, posses, as coisas que a gente se dedica aqui, passatempos inúteis muitas vezes, tudo isso vai se acabar. Tudo isso vai passar. São coisas terrenas, coisas relacionadas a esse mundo, mas que vão passar. É o que Jesus diz aqui, no mesmo versículo 19. Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E isso é o que não acontece com relação aos tesouros celestiais, que ele falou no versículo 20. Ele diz que onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam.
que Jesus está querendo explicar aqui? Que os tesouros terrenos, eles são passageiros. Eles se acabam. Eles têm um fim. São coisas relacionadas a esse mundo terreno. E as coisas relacionadas a este mundo vão passar, vão se acabar. Dinheiro ninguém leva, se acaba. Carro se acaba, casa se acaba, roupa, sapato, emprego, status, fama, sucesso. O tempo que a gente se dedicou a besteiras nessa vida, a gastar tempo com televisão, com filme, com seja lá o que for, são coisas que vão passar. Coisas que a gente ocupa a nossa mente demais, que não deveria, que se torna um tesouro para nós. Tudo isso não vai significar nada, tudo é coisa que passa, é coisa fútil. E às vezes não é que seja pecado, mas o pecado é o exagero. É o não saber ter limites, é o não saber ter prioridade. Tudo isso passa. Até mesmo os nossos familiares, irmãos. Se eles não forem para o céu também, até mesmo eles vão passar. Porque depois que a gente morrer ou eles morrerem, se eles não forem para o mesmo lugar que nós nunca mais vamos vê-los. Infelizmente. Essa é uma realidade. Tem gente, às vezes, que se dedica mais do que tudo ao seu cônjuge, ao pai ou à mãe, aos filhos, e esquece de Deus. O seu Deus foi a sua família. Não é que seja errado valorizar a família. O erro é quando a família se torna o Deus da pessoa. E aí o que acontece muitas vezes? Aquele familiar se perde, vai para o inferno, vai ser condenado. Todo o seu investimento que você passou a sua vida toda se dedicando àquela pessoa como se fosse o seu Deus, foi jogado no lixo. Porque até mesmo isso pode passar. Então nós devemos priorizar a Deus e colocar a família no local de importância que ela tem, mas não num local de importância maior do que o que ela tem, que é o que muita gente faz. O erro é esse, é o exagero, é o desvirtuar as prioridades. Então, todas as coisas desse mundo, Jesus usa essa figura de linguagem aqui para dizer que elas vão se corroer, elas vão se acabar, vai passar, vai passar. É por isso que uma das piores coisas que acontece com quem vive para acumular tesouros sobre a terra, ou seja, vive para este mundo, né? É o que? Quando essas pessoas chegam no leito de morte, a consciência delas pesa. Por quê? Porque elas olham para trás e aí elas pensam assim: eu vivi a minha vida toda em função disso, disso e disso. E agora eu estou aqui prestes a morrer. E nessa hora eu vejo quanto isso aí tudo não vale nada. Porque eu vou morrer, isso aí tudo não vai ter mais importância nenhuma para mim. Vai ficar para outras pessoas. É como Jesus disse naquela história, né? Naquela história: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Ou seja, porque para ele que estava morrendo, não é. Para a pessoa que morre, as coisas desse mundo não valem mais nada, porque ela sabe que a partir daquele momento ali, ela vai para um estado onde aquilo tudo que ela valorizou tanto não vai ter mais nenhuma ligação com ela, ela vai perder tudo, quer ela queira ou não. Por quê? Porque a traça e a ferrugem corrói, os ladrões roubam, ou seja, essas coisas se acabam, elas passam. Mas diferentemente disso, os tesouros celestiais não. Os tesouros celestiais, eles estão reservados no céu, guardados por Deus. O próprio Deus está lá reservando os nossos tesouros, as nossas recompensas e galardões, as coisas preciosas que Ele tem para aqueles que estão servindo a Ele neste mundo, que estão vivendo para a glória do Seu nome,
que estão abençoando outras pessoas. Deus está lá guardando o seu tesouro. E ninguém pode tomar. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode roubar. E são coisas incorruptíveis que não se acabam, que não se perdem. Estão guardados pelo próprio Deus. E um dia nós vamos receber. Um dia nós vamos receber das mãos do próprio Deus. E aí nós vamos pensar o que neste dia? Meu Deus, como valeu a pena todo o tempo que eu me dediquei para poder te servir. Todo o tempo que eu me dediquei para abençoar as pessoas, para servir as pessoas, para me dedicar ao teu reino, para me dedicar ao Evangelho. Valeu a pena cada segundo, valeu a pena cada energia, cada desgaste emocional, cada coisa que eu sofri valeu a pena, porque olha a recompensa. Nada se perdeu, tudo está aqui reservado para mim. Vai ser uma alegria enorme, porque vai ser uma recompensa maravilhosa e a pessoa vai ver que valeu a pena viver para Cristo, viver para Jesus nesse mundo. Paulo entendia isso muito bem. Por isso que Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que tem outra passagem que ele diz assim também, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu venha cumprir o ministério que eu recebi do Senhor, de pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo não dava valor à vida dele, em si mesmo, de usufruir das coisas desta vida. O valor que ele dava à vida dele era de viver para cumprir a vontade de Deus na sua vida, porque ele sabia que essa era a vida que valia a pena. Então vamos lá, continuando. Versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa declaração aqui também é maravilhosa, irmãos. Jesus mostra aqui outra coisa interessante a respeito dessa questão do tesouro. Ele explica que existem pessoas que acumulam tesouros na terra e pessoas que acumulam tesouros no céu. Como eu já expliquei para vocês o que significa. E aí ele vai e continua dizendo, olha, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que ele está querendo dizer em outras palavras? O teu coração, ele está onde está o teu tesouro, ou seja, o teu tesouro é aquilo que você ama, o teu tesouro é aquilo que você deu importância, o teu tesouro é aquilo que você quis acumular. Então, o teu tesouro mostra o que é importante para ti, onde o teu coração está. O teu tesouro mostra o que é que você ama. O teu tesouro mostra o que é que você valoriza. O teu tesouro mostra o que realmente moveu a sua vida. O que realmente levava você a se dedicar. Onde estava o teu amor. O coração aqui simboliza o quê? O centro do ser, não é o órgão, o coração. O coração simbolizava a alma, o centro do ser da pessoa, a essência do ser humano. Jesus está querendo dizer o que aqui em outras palavras? Quando você acumula tesouros sobre a terra, é porque a sua vida está centralizada naquilo. É porque você ama aquilo. Quando você procura acumular tesouros na terra, você está mostrando que a tua dedicação está naquilo. O teu amor, a tua vida gira em torno daquilo. É aquilo que importa para você. Isso aqui é tão interessante, irmãos, porque o que Deus olha para nós, quando Ele nos avalia, são as nossas atitudes e como está o nosso coração. Vocês acham que para Deus o que mais importa é a gente dizer, Deus, eu te amo, o Senhor é importante para mim, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico. Será que é isso que Deus olha? É isso que Deus se importa? Não é, irmãos. Deus olha para as nossas atitudes.
para a maneira como a gente vive. Deus olha para o que a gente dá importância. Deus está avaliando o que é importante para nós. Em que a gente está dedicando o nosso tempo. Em que a gente está dedicando as nossas energias. Em o que a gente está dando prioridade. O que a gente está amando mais. Porque aquilo que a gente mais ama, a gente se dedica mais, a gente se empenha mais. A gente se envolve mais, a gente gasta energia, tempo, esforço, desprendimento naquilo que a gente ama. Ou seja, o nosso coração, ele está ligado àquilo que a gente faz. O que a gente faz demonstra quem a gente é. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, quando alguém acumula tesouros sobre a terra, ele está mostrando o quê? Que o coração dele está neste mundo e não em Deus. Pelo contrário, quando alguém acumula tesouros no céu, ele está mostrando o quê? Que o coração dele está em Deus, está nas coisas de Deus, que ele ama a Deus, que Deus é mais importante para ele do que tudo. A sua atitude de acumular tesouros no céu mostra onde está o seu amor, o seu coração. Mostra em que a sua vida está se empenhando, em que a sua vida está girando em torno. Qual é a sua prioridade? Então, irmãos, essa é uma maneira da gente avaliar onde está o nosso coração. Onde será que está o nosso coração? A gente tem que se perguntar. Como é que a gente responde essa pergunta? Olhando para a nossa própria vida e avaliando. Em que eu tenho me dedicado? Em que eu tenho gastado tempo? Em que eu tenho me empenhado? Onde é que estão os meus tesouros? Estão aqui na terra ou estão no céu? O que eu estou acumulando? Então, dependendo da resposta para essa pergunta, a gente vai saber onde está o nosso coração. E a Bíblia ensina que nós devemos ter o coração no reino de Deus. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós temos uma pátria celestial. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos deste mundo. Jesus mesmo disse, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Nós não somos deste mundo. Então nós não deveríamos amar as coisas deste mundo. Nós não deveríamos ter o nosso coração nas coisas deste mundo. Nós não deveríamos acumular tesouros nesta terra. Porque nós somos peregrinos aqui. Nós estamos de passagem. Nós aguardamos uma pátria celestial. Nós aguardamos um reino no céu. Nós aguardamos algo muito mais maravilhoso do que isso. Nós aguardamos algo que vai durar para sempre, para toda a eternidade. Então, nós não podemos viver como se nós pertencêssemos a este mundo, como se nós fôssemos daqui. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão com o seu coração aqui. Ela só está focalizada aqui, nas coisas do aqui, do agora, naquilo que ela vê, naquilo que ela pode pegar, naquilo que ela pode sentir, naquilo que ela pode ter. Quando o coração do cristão devia estar centralizado no que é celestial, no que é espiritual, naquilo que vai durar por toda a eternidade. Era assim que nós deveríamos andar. É isso que Jesus está dizendo. Nosso coração tem que estar onde está o nosso tesouro, ou seja, no céu. Vamos continuar um pouquinho aqui, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso aqui é interessante porque muita gente não entende nada do que Jesus disse aqui. É uma linguagem assim que parece obscura, não compreende absolutamente nada do que significa isso aqui. Às vezes pegam um texto fora do contexto e dão uma interpretação absurda. A gente tem que interpretar esses dois versículos dentro do contexto onde eles estão. Jesus está falando sobre
tesouros na terra, sobre tesouros celestiais. Mais na frente ele fala sobre servir a Deus ou as riquezas. Então o que significa isso aqui? É o seguinte, quando ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo, o que ele está querendo dizer aqui? Os olhos está falando de visão. É a maneira como você vê o mundo. É a tua mente. Qual é a tua visão de mundo? A tua mentalidade. Se você tem a mente de Cristo ou não. É isso que ele está ensinando. Quando ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, é porque a visão da pessoa, a maneira como ela vê o mundo, a sua visão de mundo, a sua mentalidade, é que mostra quem ela é de verdade. É por isso que ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, a tua visão mostra quem você é. É isso que ele está querendo dizer. A maneira de você pensar mostra quem você é. E aí ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se você tem uma visão a respeito das coisas correta, pura, uma visão espiritual, se você tem a mente de Cristo, se você vê as coisas com os olhos de Deus, todo o teu corpo será luminoso, ou seja, você será uma pessoa cheia da luz de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, porque você está com a visão correta, uma visão espiritual, uma mentalidade certa, uma visão de mundo conforme a visão de Deus. Em outras palavras, você é alguém que está priorizando os tesouros celestiais. Você é alguém que não está acumulando tesouros sobre a terra, mas tesouros no céu. Você é alguém que está com o teu coração no céu. Você é alguém que sabe que não é cidadão deste mundo, mas cidadão do céu. É alguém que sabe que é peregrino, ou seja, alguém que tem a visão correta das coisas. Alguém que vê as coisas com um olhar espiritual. Quem é espiritual, irmãos, olha para esse mundo, para as coisas desse mundo e entende que tudo é passageiro, que tudo é vão, que tudo é vaidade, como disse Salomão. E automaticamente, por ele ter uma visão espiritual correta das coisas, ele não vai dar prioridade a este mundo. Ele vai dar prioridade ao reino de Deus, às coisas celestiais. Ele vai juntar tesouros no céu. E aí todo o seu corpo será luminoso, ou seja, será uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, se a tua visão for errada, se a tua visão for uma visão distorcida, uma visão mundana, você vai estar em trevas. Ou seja, não é alguém que vai estar em Deus, mas vai estar em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, se a visão que você tem das coisas, que é os teus olhos, que é a lâmpada do corpo, por onde você vê o mundo, a tua mentalidade, se a tua mentalidade estiver em trevas, a tua visão for tenebrosa, que grandes trevas serão? Ou seja, se a tua mentalidade for obscura, essas trevas na tua vida serão grandes. Você vai ser alguém que está cego, que está perdido, que está com a visão obscurecida, vivendo como um louco, distante de Deus. É isso que ele está querendo dizer. E para finalizar, deixa eu ler aqui esse versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus falou sobre o coração, que é a questão da essência do ser, aquilo que está dentro de nós, ou seja, nossos sentimentos, motivações. Ele falou de algo interior, do coração. Onde está o nosso coração? E aí depois ele fala a respeito da visão, ou seja, da mentalidade, da maneira de ver as coisas, da sua mente. E aí por último ele fala
da vontade, ou seja, do agir, da prática de vida. Aí ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Em outras palavras, ele fecha a questão toda aqui dizendo que tomem uma decisão na vida de vocês. Vocês não podem amar o mundo e amar a Deus. Em outra passagem é dito assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas pensam que ser mundano é só ser viciado em sexo, em pornografia, encher a cara, adulterar. As pessoas só pensam nesse sentido. Ser mundano, irmãos, é ter uma mentalidade mundana, é só pensar nas coisas terrenas, é ter uma visão carnal. Isso é que é ser mundano. E Jesus está dizendo: tome uma decisão. Vocês não podem ser mundanos e ser pessoas espirituais. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem ter dois senhores. Ou vocês se dedicam a Deus, ou vocês se dedicam às coisas do mundo. Vocês não podem viver em cima do muro. Uma hora dizem que amam a Deus e se dedicam a Deus, outra hora deixam Deus de lado e o mundo é que tem prioridade e esquecem de Deus. Vocês têm que viver uma vida centralizada em Deus. Vocês têm que servir a Deus. Vocês têm que ter um único Senhor. Um único Senhor. O que significa servir a um Senhor? Servir significa se dedicar a algo. Significa quando você está se gastando, se doando, se envolvendo, se dedicando em alguma coisa. Isso é servir. E Jesus está querendo dizer o quê? Sirvam a Deus. Se dediquem a Deus. Ele tem que ser a prioridade da vida de vocês. Ele tem que ser tudo para vocês. Vocês têm que servir a Ele. As outras coisas têm que estar em segundo plano. Vocês têm que trabalhar? Tem. Tem que fazer coisas neste mundo? Tem. Mas façam só o que for necessário ser feito. Não vão além. Vocês têm que priorizar Deus. Deus tem que ser mais importante do que tudo. Vocês não podem servir a outro Senhor além de Deus. Vocês não podem ter dois senhores. Porque se vocês quiserem se dedicar ao mundo, vocês vão entristecer a Deus. Se vocês se dedicarem a Deus, então vocês vão aborrecer o mundo. E aí vão estar corretos. A gente tem que tomar uma decisão. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não poder servir a Deus e às riquezas. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo querer acumular riquezas, querer acumular tesouros, estar com o seu coração nas coisas deste mundo. Deus tem que ser o nosso foco, Deus tem que ser o nosso alvo. Nós temos que viver para a glória de Deus, para agradar a Deus, para servi-lo. E as demais coisas, irmãos, nós fazemos conforme a nossa necessidade, conforme o tempo que sobrar, conforme o que a gente puder fazer. A gente vai dedicar a elas não mais do que o necessário. A nossa prioridade deve ser Deus, Deus e Deus. O resto a gente encaixa, e não o contrário. A gente não deve fazer as outras coisas e tentar encaixar Deus nas sobras. Deus tem que ser a prioridade. É por isso que lá na frente, quando termina esse assunto aqui, Jesus diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E não o contrário. Buscar as demais coisas para querer depois que o reino de Deus seja acrescentado. Não vai. A sequência é buscar a Deus, buscar o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai nos dar, porque Deus supre as nossas necessidades. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos ajude a viver essa palavra e a praticar estas coisas na nossa vida, porque isso aqui, tudo que eu falei, não foram palavras minhas, né? Foram palavras de Jesus
para nós. E a gente faz muito bem em observá-las. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.